Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflamada e Magra. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Carol, como é que eu faço para me inscrever? Só clicar no link que está na minha bio e no link que eu vou deixar disponível também nos stories. E o tema da nossa live de hoje é 3 ações imediatas que vão desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Por que estamos fazendo essa série de lives? Porque eu quero deixar vocês preparadíssimas e aquecidíssimas para o nosso evento que começa já na próxima segunda-feira. Então eu já quero deixar vocês assim, ó, muito preparadas, porque vem muita coisa boa por aí. E o intuito desse evento é que vocês realmente sejam transformadas, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Me contem aí no chat que eu quero saber. E eu tô sempre aqui, ó, com a minha aguinha do lado. E vocês? Tomando a aguinha de vocês? Ai, todo mundo dizendo que sim, que está me ouvindo bem, que a conexão está boa, que tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos lá falar mais um dia sobre desinflamação. Bom, eu falei muito nas lives anteriores. Eu fiz um alinhamento de expectativa, né, com quem estava aqui, quem não estava ao vivo assistiu depois. Por quê? Porque é muito importante que vocês já venham preparadas e alinhadas com o que eu vou ensinar para vocês, tá? Por quê? Eu tenho observado, e principalmente começo do ano, vendo você beber água, estou indo buscar a minha. Estou em débito com o meu organismo. Muito bem. Então, quem não pegou a garrafa de água, ó, peguem. Peguem a garrafa de água e assistam a live tomando água, tá? Então, assim, ó, principalmente começo de ano, que é um período que a gente pensa assim, né? Ai, ano novo, vida nova, principalmente agora que voltamos do carnaval, porque o ano, para muitas pessoas, começa mesmo de fato só depois do carnaval, né? Que as pessoas vão lá, vão se sabotando, vão protelando. Ah, mas o ano que vem eu começo. Ai, mas depois do ano novo eu começo. Ai, depois do carnaval eu começo, né? Então agora, efetivamente, não tem mais desculpas para não começar. Porém, é um período que me assusta muito. É um período que as mulheres querem mudanças, só que elas começam a procurar metodologias e coisas milagrosas, né? Ainda até eu tava conversando com um paciente hoje, né? Que eu atendi ele bem cedinho, e ele falou assim pra mim: nossa, Carol, eu fico assustado que ainda existam pessoas que acreditam em fórmula mágica, em método milagroso, em cápsula que derrete gordura, em suco que faz detox. Eu falei, sim, muitas pessoas acreditam realmente nisso. E por que eu estou abrindo todas as lives falando isso para vocês? Para vocês entenderem e tirarem isso de uma vez por todas da cabeça de vocês. Porque se vocês continuarem focadas nisso, o resultado não vem. E o pior, vocês fazendo isso estão deixando o corpo de vocês cada dia mais inflamado. E na aula 1 vai ser uma aula muito importante, porque eu vou explicar o porquê esse corpo inflamado que vocês têm hoje impediu vocês de emagrecerem. Que até hoje vocês não conseguiram emagrecer por causa dessa inflamação. E boa parte dessa inflamação, ela vem de coisas que a gente faz no nosso corpo que
causam essa inflamação. Uma delas é exatamente isso. Ficar fazendo dieta restritiva, ficar querendo procurar coisa da moda. E por que as mulheres fazem isso? Porque depois que passa lá carnaval, ano novo, nananã, elas querem um resultado imediato. Elas querem uma fórmula milagrosa. Elas querem perder 10, 20, 30 quilos que foram pesos acumulados ao longo de anos em uma semana, em um mês. E não é assim que funciona, gente. Que bom, eu sempre falo isso, que bom se existisse uma cápsula que a gente toma, que vai lá e queima gordura. Só ainda da barriga, porque tem mais essa. Eu escuto muito isso. Carol, eu quero um método, eu quero uma formulação, eu quero uma cápsula, eu quero um suco que desinflame o meu corpo e que queime gordura, mas só da barriga. Porque eu não quero emagrecer nas outras partes do meu corpo. Gente, isso não existe. Se existisse uma cápsula que fizesse isso, um suco que fizesse isso, todo mundo estaria magro, todo mundo estaria feliz da vida e ninguém estaria sofrendo por estar acima do peso. Não tem, isso não existe. É a mesma coisa do tal do suco detox. Gente, não existe suco detox. Eu nem sei por que um dia uma pessoa abençoada deu essa denominação para um suco. Um suco sozinho não tem a capacidade de fazer o detox no corpo de uma pessoa. Primeiramente, quem faz o detox do nosso corpo é um órgão que se chama fígado. O nosso fígado, ele passa todas as noites eliminando toxinas e impurezas. O processo detox é isso, é eliminar toxinas e impurezas. E o nosso fígado faz isso todas as noites. Ele passa por esse processo. Por isso que eu indico sempre que vocês raspem a língua. Porque boa parte dessas toxinas que são eliminadas, elas ficam armazenadas na nossa língua. Então, vocês não precisam ir lá achar que um suco vai fazer esse processo. Não. Sabe o que elimina, ajuda a eliminar toxinas e impurezas? Isso aqui, ó. Água. Água, sim. A água, a hidratação e bater a meta de água todos os dias. Inclusive, eu vou ensinar vocês como fazer o cálculo lá na aula 1. E mais um detalhe, na aula 1, eu também vou ensinar vocês a fazerem o diagnóstico do grau de inflamação, para vocês entenderem, porque existem vários graus, leve, moderada, grave, gravíssima. Então, na aula 1, vocês vão aprender a diagnosticar o quão inflamada vocês estão. Quanto mais grave, quanto maior a inflamação, mais grave. Quanto mais grave, mais difícil de emagrecer. Então, vocês vão aprender isso também, tá? Mas o que ajuda é tomar água. Aí, tomar água, ninguém quer. Querem receita de suco, querem receita de não sei o que, mas tomar água ninguém quer. É lógico que esses sucos verdes, né, vários, né, que passam a receita, inclusive lá no Power D, que é o método de desinflamação e emagrecimento, eu também passo um suco que tem efeitos anti-inflamatórios e diuréticos. Mas não é só isso. Não é só ir lá tomar um suco e achar que o processo vai acontecer. Eu vou tomar um suco verde e vou ficar desinflamada. Eu vou lá, eu vou tomar um suco detox livre de toxinas e impurezas. Ele vai fazer o detox do meu corpo. Gente, isso não existe. Então, para que vocês consigam começar o processo da forma certa, vocês primeiro precisam parar de fazer as coisas erradas. E essa é uma delas, né? Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que o processo, ele exige comprometimento e dedicação. E não é uma ação que vocês vão fazer que vai, num passe de mágica, fazer o processo acontecer. Por isso que a Semana Desinflamada e Magra, ela vai durar 7 dias. E cada dia da semana, né, vocês terão 3 aulas, e cada dia da semana vocês vão receber uma missão para aplicar de forma prática. Porque ao final do evento, o conjunto dessas missões vai fazer com que vocês tenham seus primeiros resultados. É isso, tá? Então, assim, ó,
venham preparadas para o evento. Tirando isso, entendeu? Carol, você é a única que está falando a verdade. Obrigada. E é isso mesmo. Gente, não existe nada no mundo mais importante do que a gente trabalhar com a verdade e com a integridade. Eu poderia falar aqui para vocês, olha, se vocês fizerem o suco X, vocês vão desinflamar e emagrecer tantos quilos, mas isso é mentira. Isso não é verdade. Semana passada mesmo eu estava conversando com uma paciente minha, que ela estava conversando, ela falou, ai Carol, eu queria que você me desse uma perspectiva de em quanto tempo eu consigo perder 30 quilos. Eu falei para ela, eu não tenho como te dar. Eu não tenho como falar que você pode perder X quilos em tanto tempo, porque se eu te desse essa estimativa, eu estaria mentindo para você. Não tem como, porque isso depende de vários fatores. Depende da fisiologia. Tem mulheres que em 15 dias eliminam. Vocês veem aqui no meu perfil. Tem mulheres que em 15 dias eliminam 8 quilos, 6 quilos. Mas isso significa que vai acontecer para todo mundo no mesmo tempo? Não. O processo, ele vai acontecer para qualquer mulher. Independente da idade, se tá na menopausa, se tem hipotireoidismo, se tem tireoide Hashimoto, se tem qualquer coisa. O processo, ele vai funcionar. Só que depende, obviamente, da fisiologia de cada mulher e também do grau de comprometimento. Quanto mais comprometida, mais rápido o resultado vem. Então, não fiquem colocando isso na cabeça. Ai, meu Deus, eu quero resultado rápido, eu quero perder 10 quilos em tanto tempo. A partir de agora, meninas, vocês têm que focar no quê? No processo. Então, vocês têm que focar que vocês têm que se dedicar assistindo às aulas, aplicando as missões, fazendo o diagnóstico do grau de inflamação. É isso, porque o resultado, ele é consequência do que a gente faz repetidas vezes. É isso. O resultado, ele é consequência daquilo que a gente faz todo dia e todo dia. Entende? Então, ao invés de vocês ficarem preocupadas com o resultado, vocês têm que se preocupar em participar da semana e não é só assistir, é participar e aplicar ativamente. Ah, beleza, eu assisti a aula 1, a missão 1 é X, eu vou lá, eu vou falar na comunidade, que a gente também vai fazer uma comunidade exclusiva do evento, para que nós possamos interagir, né? Todo mundo vai poder interagir com todo mundo, vocês vão também poder tirar as dúvidas comigo. Então, é muito importante essa interação, tá? Mas assim, vão preparadas e coloquem na cabeça de vocês que não existe milagre, existe metodologia, um método eficaz que já foi validado por mais de 3.000 mulheres e que funciona, mas exige dedicação da parte de vocês. Então, assim, quem está procurando, a Carol vai fazer um evento que vai passar método milagroso, pílula milagrosa, não existe. Eu estou sendo bem clara com vocês, isso não existe e não é isso que vocês vão aprender na semana Desinflamada e Magra, tá? Vocês vão aprender, obviamente, estratégias, o caminho que vocês precisam percorrer para desinflamar e emagrecer, para ter os seus primeiros resultados, tá? Mas vão preparadas que vocês vão precisar se dedicar, combinado? Como que faz para participar? É só clicar no link que está na minha bio ou no link que está nos meus stories, que eu vou deixar nos meus stories. Só clicar e pronto, tá bom? Olha os braços da Nutri, a partir de hoje não pulo os exercícios superiores. Gente, e eu vou falar pra vocês, o meu corpo, eu mantenho, obviamente, com atividade física, eu treino musculação, mas essa definição que vocês veem no meu braço, na minha barriga, é pela alimentação. Porque eu treino 2 vezes por semana. O máximo que eu consigo são 3. Superiores eu treino 1 vez na semana. Eu faço um treino, é isso que eu faço. Como que eu consigo? Eu me mato na academia? De jeito nenhum. Eu treino, mas eu mantenho o meu corpo desinflamado e magro. É isso que faz a diferença no meu processo. Eu fiquei, no ano passado,
eu tive... Quem me acompanha aqui há mais tempo, né, me acompanhou. Eu tive em setembro, se eu não me engano, setembro, eu tive um quadro de apendicite. E o meu apêndice supurou, eu tive uma infecção generalizada, eu tive que ser operada às pressas, tive que fazer lavagem. Foi, assim, um período bem complicado. E eu tive que ficar, se eu não me engano, 2 meses sem fazer nada. Nada. Eu não podia treinar, não podia nem pegar sacola, só pra vocês terem uma ideia. E a minha definição não mudou nada. Obviamente eu perdi volume, né? Porque o músculo, ele só cresce se você treinar ele ali, né? Estiver fazendo exercício de força. Mas a definição eu não perdi. Meu braço continuou definido, a minha barriga continuou definida. Por quê? Porque eu mantive as minhas estratégias de desinflamação. E o médico, ele foi claríssimo. O meu apêndice supurou. O apêndice supurado é quando ele estoura. E qual que é o problema disso? Quando ele estoura, ele libera um líquido ali, não sei exatamente, tá? Mas ele libera um líquido e ele causa uma infecção generalizada em todos os órgãos. E eu fiquei com esse apêndice supurado mais de uma semana. E eu não senti, porque eu não tinha sintoma nenhum. Eu não tinha febre, eu não tinha dor, eu não tinha nada. Eu só fui ter sintoma quando eu tava quase indo de arrasta. E o que o médico me falou? Que eu só sobrevivi porque eu tinha um estado de saúde muito bom. Eu levava uma vida muito saudável, eu tinha um corpo desinflamado, porque senão eu não teria sobrevivido. Ele falou, eu já atendi pacientes que estavam com uma infecção muito menor e não sobreviveram. Eu fiquei internada só 2 dias. Vim pra casa, quando ele me viu no final de semana, tá super bexiga assim, ó. Quando ele me viu no final da semana, que eu fui fazer a minha avaliação, ele olhou pra mim e falou, meu Deus, como você tá bem. O meu corte tava quase todo fechado. Eu tirei o dreno, a minha cicatrização foi perfeita. Mas por quê? Porque o meu corpo sempre foi um corpo desinflamado, desde que eu comecei a aplicar minha metodologia. Então, veja como é importante a gente sempre... Porque veja, essa cirurgia que eu fiz não foi uma cirurgia eletiva, que eu escolhi um dia pra fazer. Não, eu tive que fazer da noite pro dia. Eu saí da minha casa e não voltei mais. Eu fui sair 3 dias depois, que daí eu tive que ficar um dia lá no hospital e mais 2 dias internada. Então, é importante que vocês passem pelo processo, não só pelo estético, porque o estético é uma consequência, mas também para garantir a saúde de vocês. Quando vocês passarem, né, enfim, por um momento assim como eu passei, tá? Muito bem, então a primeira ação imediata que vai, né, desinflamar o corpo e destravar a queima de gordura é reduzir o consumo de alimentos industrializados. Carol, o que são esses alimentos industrializados? Todos esses empacotados que a gente compra. Todos os alimentos que não vêm diretamente da natureza. Carol, mas esses alimentos, eles são inflamatórios? Quando a gente consome em excesso, sim. Quando o consumo desses alimentos são a exceção, aí tudo certo. Inclusive, na aula 2, eu vou falar muito sobre a questão intestinal. Muito. E porque as meninas sempre me perguntam, né? Ah, Carol, como que você e as suas alunas conseguem se manter desinflamadas e magras sem deixar de comer as coisas que gostam? Mesmo assim, mesmo consumindo alimentos inflamatórios. Porque elas têm, eu e elas temos um intestino fortalecido o suficiente para que quando ele for receber esses alimentos que são inflamatórios, mais calóricos, mais ricos em açúcar e gordura, mesmo assim não atrapalhe o processo. Eu vou falar muito sobre isso na aula 2, tá? Porém, foi o que eu te falei. Exceção. Esses alimentos, eles têm que ser a exceção e não a regra. Por quê, Carol? Por que esses alimentos, quando a gente consome em excesso, eles causam inflamação? Porque quando a indústria vai fazer um alimento industrializado, que não é aquele alimento que vem diretamente da natureza, eles colocam várias substâncias nesse produto, nesse alimento, que nós chamamos de aditivos químicos, tá? Esses aditivos, eles servem para quê? Para o produto durar mais na prateleira. O que dura mais? Um pé de rúcula ou um salgadinho de pacote?
Obviamente, um salgadinho de pacote. Isso porque dentro desse salgadinho tem um monte de conservante, tem uma quantidade de conservantes, que mais que eles colocam? Saborizantes para dar o sabor característico, aromatizantes, espessantes e tralalá. Se vocês pegarem, começarem a observar a lista de ingredientes dos alimentos, tem alguns que vocês vão ficar, assim, assustadas. Absolutamente assustadas. Porque tem uma lista deste tamanho. Lá com um monte de nome difícil que a gente não consegue nem ler. Esses nomes difíceis que a gente não consegue nem ler são esses aditivos químicos. E esses aditivos químicos, quando consumidos em excesso, aumentam o nosso grau de inflamação. Por isso que uma pessoa que tem uma alimentação baseada nesses alimentos, ela não emagrece. Porque o corpo dela, ele vai ficar sempre com um grau de inflamação mais alto. Ó, tem alguns que tem até formol e tem mesmo. O formol, ele é um tipo de conservante e tem alguns produtos que tem. Então, vocês imaginem uma pessoa que ingere esses aditivos químicos em excesso. Vocês acham que ela vai emagrecer? De jeito nenhum. Então, primeiro de tudo é reduzir o consumo desses alimentos. Entendam, meninas. Se vocês quiserem ter um processo realmente efetivo de desinflamação, vocês têm que consumir mais alimentos que vêm direto da natureza. Se não consumir, se não fizer essa troca, o processo não acontece, tá? Segundo, vocês precisam cuidar da qualidade intestinal de vocês. Por quê? Porque o intestino, ele é simplesmente o órgão mais importante para o processo de desinflamação e emagrecimento. Se o intestino não estiver bem, se ele não estiver fortalecido, inclusive eu vou falar isso muito em detalhes lá na aula 2, ai, bexiga de novo. Ai, meu Deus. Se ele não estiver fortalecido, eu vou falar, porque na aula 2 eu vou falar sobre os 3 pilares que desativam a inflamação. E um desses pilares, vou dar um spoiler aqui pra vocês, é a questão do fortalecimento intestinal. Então eu vou explicar lá em detalhes pra vocês, tem até os desenhinhos, é bem legal, vocês vão gostar bastante. E esse fortalecimento, cuidar do intestino, é o que vai fazer com que vocês emagreçam mais rápido. Ah, Carol, mas por quê? Porque no intestino, o nosso intestino é o órgão responsável por absorver todos os nutrientes que a gente come através dos alimentos, tá? Eu vou explicar mais em detalhes na aula 2, mas eu vou dar aqui uma pincelada só para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, tudo que a gente come vai lá, passa pelo processo de digestão e depois ele vai lá pro intestino para passar pelo processo de absorção, né? O que acontece? Quando o nosso intestino não funciona bem, a gente pode morrer de comer nutrientes, morrer de comer anti-inflamatórios, suplementar, eu vejo muito isso, um monte de gente se entupindo de cápsula disso, cápsula daquilo outro, de vitamina D. Tá, mas o intestino tá funcionando bem? Não. Adianta? Não vai adiantar nada. Porque o intestino é o órgão responsável por absorver esses nutrientes. E por que isso é importante para o emagrecimento? Porque boa parte desses nutrientes que são ingeridos e absorvidos, eles são convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. Logo, quem não tem o intestino que funciona bem, não absorve nada, não converte nesses hormônios e não emagrece, tá? Eu vou falar lá na aula 2 quais são os hormônios, tudo em detalhe, tá? Então, quem não tem um intestino saudável, fortalecido, não emagrece. Pode ficar sem comer e mesmo assim não vai emagrecer e vai continuar com a barrigona lá, tá? Então, a saúde intestinal, ela é fundamental. Na aula 2 eu vou passar inclusive uma missão para vocês, né? A missão prática desse dia vai ser vocês usarem uma estratégia que eu vou ensinar para iniciar esse processo de fortalecimento, tá? Então, além de aprender na teoria, vocês vão aprender na prática também, tá? Muito bem. E a terceira ação, que está muito linkada com a primeira que eu falei, é ter uma alimentação mais natural possível. Por quê? Quanto menos aditivos químicos a gente ingere, menos inflamado o nosso corpo fica.
e mais rápido o processo acontece. Carol, o que é alimentos naturais? Aqueles alimentos que vêm direto da natureza. Arroz, feijão, proteínas, né? Enfim, carne, ovo, frango, legumes, verduras, frutas. Existe algo mais saudável do que isso? Não. Aí o pessoal fica procurando cápsula X, quer ficar se entupindo de industrializado, produto fit, produto caro, produto que tem que ir lá na Conchinchina para comprar, que não vai adiantar em nada. E aí o que realmente é importante, não faz. Que é desembalar menos e descascar mais. Se vocês querem desinflamar e emagrecer, esse é o lema que vocês têm que adotar para a vida de vocês. Desembalar menos e descascar mais, tá? Porém, entretanto, todavia, eu vou falar isso em caixa alta. Em caixa alta. Isso não significa que vocês não possam consumir esses alimentos industrializados que são ricos em açúcar. Eu não deixo comer nada. As minhas alunas também não. Só que esses alimentos, eles têm que ser a exceção. E para que vocês possam consumir esses alimentos sem atrapalhar o processo, vocês têm que passar pelo fortalecimento intestinal. Senão, não vai funcionar. Então, se eu falar para vocês, você come industrializado? Claro. Você come açúcar? Claro. Você come, sei lá, salsicha? Como? E adoro. Adoro cachorro quente. Amo, amo, amo. Não deixo de comer. Só que eu não como cachorro quente todo dia. Eu não como cachorro quente toda semana. Eu como eventualmente. Isso não está na minha base alimentar. A minha base alimentar é alimento que vem direto da natureza. Gente, se vocês soubessem, eu como assim pouquíssimos industrializados. Normalmente eu como industrializado quando eu vou fazer uma refeição livre. Aí sim eu como. Mas no dia a dia, a minha alimentação é natural. Assim, na minha alimentação do dia a dia, eu não como esses industrializados. É muito raro. Nem suplemento eu tomo. As vivem me perguntando, ai, Carol, você toma whey protein, toma creatina? Não. Ah, mas como é que você consegue manter teu corpo assim? A alimentação. Estou aprendendo muito com você, Carol. Deus abençoe. Amém. Então, antes da gente pensar em ficar se entupindo de industrializado, que não vai ajudar em nada e que, na maioria das vezes, os industrializados são muito mais caros, a gente tem que focar naquilo que realmente funciona. É alimento direto da natureza. Aqueles alimentos que não passam por processo de industrialização. Existem industrializados que são melhores? Existe. Como que faz pra gente identificar isso? Lendo os rótulos. Inclusive, tem um módulo lá no meu programa Power Day que eu falo exatamente isso. Como identificar se um alimento é realmente saudável ou não. Porque às vezes é aquele industrializado que a gente acha que é saudável, mas não é. Porque tem vários, né? Peito de peru, barra de cereal, que mais? Esses biscoitos fit, que todo mundo acha que come, tá arrasando. Snack fit. Todo mundo come isso daí achando que tá assim, ó, arrasando. E não é. Quando vocês começam a olhar lá a lista de ingredientes, é de ficar de queixo caído. Tem uma lista desse tamanho assim, ó. Você não para de ler. Então, quando vocês forem comprar industrializados, qualquer alimento que seja, tá? Essa rotulagem, ela é obrigatória. Isso é uma lei. Todos os alimentos que são, né, industrializados, eles têm que ter essa rotulagem padrão. Então, o que tem que ter? Informação nutricional, que é aquela tabelinha lá onde tem quantidade calórica, de carboidrato, proteína, gordura, sódio, tralalá. E tem que ter a lista de ingredientes. Tem que dizer se contém ou não contém glúten, se contém ou não contém lactose. E tem que ter a lista de ingredientes. Então, se vocês... Ai, pera lá. Eu tô com dúvida se esse alimento ele realmente é saudável ou não. O que vocês vão fazer? Vão olhar
ele e vão lá na lista de ingredientes. Se for um alimento que tem 2, 3 ingredientes, ótimo. Ele não é um alimento ruim. Pode ser consumido com mais frequência. Agora, se vocês forem lá, olharem e ele tem uma lista deste tamanho, esqueçam. Esse não é um alimento legal para se consumir todos os dias. Esse não é que vocês têm que fazer um X, é proibido, não pode. Não é isso. Mas esse tem que ser a exceção e não a regra, tá bem? Estou na menopausa, meu corpo alterou por demasia. Apareceu uma barriga que nunca tive. Pergunto, se tivesse suplementado, eu não estaria melhor? Suplementado o quê? Que suplemento que você acha que iria evitar que você ganhasse gordura? Nenhum. Porque se você ganhou gordura abdominal, é porque a sua alimentação ela está desalinhada. O que acontece com o corpo da mulher depois que a gente passa dos 30? Tudo de errado acontece. A gente começa a perder colágeno, os hormônios ficam desregulados, as nossas taxas hormonais vão lá embaixo. E quanto mais a gente vai passando a idade, pior vai ficando. E qual é a outra coisa que a gente perde muito? Músculo. Por isso que depois que a gente passa dos 30, dos 40, dos 50, fica muito difícil de emagrecer. Começa a aparecer uma barriga que não tinha. E não é porque suplementou ou não suplementou. O suplemento ele não vai mudar em nada. Porque o emagrecimento ele depende da alimentação. Não existe nenhum suplemento, nenhum, que faça a mulher emagrecer ou evitar que ela ganhe gordura. Não tem. Eu tô cansada de atender mulheres. Eu atendo pacientes de uma clínica de estética, que é uma das mais famosas do Brasil. E tem várias pacientes que eu atendo que estão lá tomando os melhores medicamentos para emagrecer, os melhores manipulados e não emagrecem. Por quê? Porque não cuidam da alimentação. Estão com o corpo extremamente inflamado. Então, se a gente vai chegando nesse período, principalmente período ali de climatério, menopausa, que daí aí os hormônios fazem assim, ó. A massa magra faz assim, ó. Blum. E a gente não faz nada para mudar, continua fazendo o que fazia antes, obviamente vai ganhar peso e vai cada vez mais. Entendam, meninas, nós mulheres não somos igual aos homens, que tem uma taxa de testosterona desta altura e que é só diminuir um pouquinho a alimentação que já emagrece. Mulher não é assim. Mulher é muito mais delicada, tem menos testosterona, tem a parte hormonal, menopausa, tudo implica. Então, se a gente não tem uma estratégia muito boa, a tendência é cada vez engordar mais e mais e mais, tá? É muito difícil encontrar alimentos industrializados benéficos. Realmente é. Por isso que o intuito é desembalar menos e descascar mais. Manter uma alimentação mais natural possível e aí, obviamente, quando for consumir o industrializado, consumir com consciência, não é consumir achando que está arrasando, consumindo aquele alimento e fazer isso de uma forma eventual. Entendam, meninas, o nosso resultado, ele é ditado pelo que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Então, se em 80%, 90% do tempo de vocês tiverem uma alimentação natural, esses 10/20% que sobram, não tem problema algum vocês se permitirem. Obviamente, desde que vocês tenham o intestino fortalecido o suficiente para isso. Senão, realmente não vai funcionar, tá? Muito bem. Quem está na menopausa engorda mesmo comendo saudável. E engorda mesmo, gente. Nesse período de menopausa, se a gente não tem uma estratégia muito boa, óbvio que vai engordar. E não engorda na menopausa só quem come muito doce, toma muito refrigerante. Não. Mesmo quem come saudável, engorda. Porque tem essas alterações muito expressivas. Então,
se não tiver uma boa estratégia, vai engordar. Não tem como fugir disso. Ó, eu também estou na menopausa e também apareceu uma barriga e estômago alto. Exato. Isso acontece muito. Eu fiz uma esterectomia, isso influi na ganho de peso. Sim, porque quem faz esterectomia também fica com as taxas hormonais muito baixas. Inclusive, tem uma aluna minha, a Estela, vocês vão conhecer a história dela lá. A Estela é uma paciente que entrou na menopausa precoce porque ela teve que fazer uma esterectomia, ela teve um câncer e ela precisou fazer e ela não emagrecia. Teve uma época que ela ficou comendo só alface e mesmo assim não emagrecia. Depois que ela passou pelo processo de desinflamação, só para vocês... Eu vou falar que isso não quer dizer que todo mundo vai ter esse resultado, tá? Eu tô falando do resultado dela, cada pessoa tem uma jornada. Mas a Estela, com 60 anos, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, 60 anos, ela emagreceu 8,4 kg em 15 dias. Mesmo com esterectomia, mesmo estando... E ela ainda entrou na menopausa precoce, ela entrou aos 40 anos. Mesmo diabética, colesterol alto, mesmo assim ela teve resultados maravilhosos. Por quê? Ela usou a estratégia certa. E parou de fazer essas loucuras de não comer, de comer muito pouco, de viver só de alface. Ela fala isso na live, inclusive. Quem quiser assistir a live dela tá disponível aqui. Só procurar aqui no meu perfil. Ela fala, gente, eu chegava nos lugares e eles falavam, eu tô comendo só alface e não emagreço. Porque é sobre isso. Não é sobre restringir a alimentação. É sobre usar as estratégias certas, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou ter que finalizar, porque tenho muitos atendimentos aí e também tenho que preparar os últimos detalhes do evento. Mas quem ainda não se inscreveu, não perde tempo. Vai lá, clica no link que tá na minha bio ou no link dos stories, que está disponível lá para vocês fazerem a inscrição de vocês, tá? E muito importante, as inscrições ficarão disponíveis somente até o início do evento. Então, segunda-feira, lá antes de 8 da manhã. Depois, ninguém mais pode se inscrever, tá? Porque daí o evento já vai ter começado, então aí as inscrições estão encerradas, tá bom? Então, corram lá, garantam. E eu espero vocês amanhã, tá? Amanhã teremos mais live, onde a gente vai falar mais assuntos sobre desinflamação e emagrecimento, tá bom? Meninas, beijo pra todas, um ótimo dia!